Vamos adiantar. Então, tá aí. Abracem os visitantes depois. Irmã Jaquiele da Sião, certo? Ovelha do reverendo Ronildo lá. Vamos orar, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não foi por nós mesmos. Sabemos que foi o Teu Santo Espírito que nos incomodou. Sabemos que por nossa própria vontade, Senhor, estaríamos entregues aos prazeres mundanos. E muitas vezes, Senhor, até aqueles legítimos que achamos que sejam legítimos no Teu santo dia. Muito obrigado por ter nos incomodado, por acordarmos cedo. Obrigado por ter nos ajudado, Senhor, a fazermos os nossos exercícios de devoção logo cedo. Pai, ajuda-nos ao longo desse dia a, de fato, descansarmos para Ti. É no Teu santo nome, Senhor, que nós te oramos. Na mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo, Senhor, que nós te oramos. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Anúncios. Eventos. São poucos, né? Primeiro, Natal Solidário, certo? Quem trouxer os brinquedos, entregue à irmã Carla Vanessa. A gente vai ver hoje que, mais uma vez, que faz parte da nossa vida como crentes, atendermos o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Deus ordenou isso na sua palavra inteira, não foi por acaso. E é assim que o povo sabe que a gente cumpre a lei, né? Quando a gente, de fato, se comporta como crente. Da mesma forma, a campanha de arrecadação de alimentos. Isso aqui quem está promovendo, digamos assim, que teve o peito inicial foi Beli e Mateus, certo? Lá no grupo de estudos, de grupo de leitura da gente. Então, quem não, né? Todo mundo tem um quilinho de arroz lá, um quilinho de feijão e tal, um quilinho de farinha que pode trazer, certo? Não precisa ser essas frutas aqui, não, até algumas porque são perecíveis e tal, então pode trazer alimentos não perecíveis, é melhor, né, Beli? É melhor. Pronto, então, né, Mateus? Melhor os não perecíveis. Mas tragam aí, é importante a gente colocar alimento na mesa do necessitado, né? O texto aqui é bom, né? Aprender a fazer o bem, a procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão. Inclusive é um dos textos da aula de hoje, não por acaso, né? Outro anúncio, Simpósio Reformados Puritanos 2016, isso aqui vai ficar incutido na cabeça, nem que vocês vão, em 2020, mas vocês vão saber que vocês têm que ir para o Simpósio Reformados Puritanos. Esse é o tema do ano que vem, a graça da santificação. Quem tiver um dinheirinho sobrando aí, vamos. Quem não tiver, se aperta para ir ano que vem, né? O MINTS acabou os estudos desse ano, né? O último módulo fechou sexta-feira. Tiala não foi, né? Mas foi bênção. Então, a gente começa ano que vem, certo? Logo no comecinho de janeiro. O próximo módulo é sobre escatologia amilenista, né? Mas vai pegar fogo pós-milenista lá no meio também. Então, MINTS ano que vem. 2 últimos anúncios. Jéssica e Bruno estão namorando, certo? E também, por isso que eu digo, nunca coloquem suas fotos no WhatsApp, elas podem ser usadas contra você um dia. Certo? E Belice Andrews também, certo? Oremos. E como tem o valor da One Premium também que vai ter. Pronto. Próximo final de semana eu já. Verdades que transformam, certo? O tema é massa, irmãos. Eu vou colocar o teaser de novo hoje, certo? O tema é muito bom e quem vai palestrar tem conhecimento de causa, né? Então, conhecimento teológico e de causa. Então, venham. Sugestão de livros. Uma coisa que eu ia falar, né? Como crente não demora para casar, né? Começou a namorar, já pensa em casamento. Essa é a hora de fazer amizade, estreitar laço, porque é para ser convidado para casamento, tá ligado? Essa é a hora. Essa é a hora, viu? Não se afaste, tá certo? Só renovando, pessoal, o Credo dos Apóstolos do Frank Ferreira. Eu já assegurei o meu, certo? Beli,
Tá precisando de um para dia 20, que é o aniversário dela. Anúncio, certo? Então, quem quiser. Na Erdo está R$17 fora o frete. Eu comprei mais caro. Mas, bem, eu já comecei a ler. Então, olha, Credo dos Apóstolos do Franco Ferreira é muito bom, é muito bom esse livro, é muito bom mesmo. E esse eu comecei a estudar essa semana, muito bom também. A fé cristã são estudos baseados no breve catecismo, certo? De Westminster. Então, para os pais aí que quiserem implementar o breve catecismo daqui a uns anos no culto doméstico dos filhos, né? Quer dizer, no culto doméstico, né? Thomas Watson, puritanão, tal. Dedicatória do Spurgeon lá no final, né, não, Belly? Pronto, bênção. E a leitura confessional do domingo, né? Só lembrando, credo é o quê, Larissa? Credo é coisa de crente, certo? Não esqueçamos. Vamos recitá-lo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Certo? Hoje a gente vai ver mais uma porçãozinha, né, do Catecismo de Heidelberg, referente a uma partezinha desse credo, né? Então, o Catecismo de Heidelberg, ainda a gente está na seção de Deus Filho e Nossa Salvação, dia do Senhor número 18. Pergunta 46. O que você quer dizer com as palavras subiu ao céu? Que Cristo, à vista de seus discípulos, foi elevado da terra ao céu. E lá, para o nosso bem, e lá está para o nosso bem, né? Até que volte para julgar os vivos e os mortos. Cristo, então, pergunta 47, não está conosco até o fim do mundo, como nos prometeu? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, certo? Material, não está agora na terra, mas segundo sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós, certo? Continuação, pergunta 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar? Isso eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Uma vez na vida, né? Mas se a natureza humana não está em todo lugar, onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? Essa pergunta é boa, né? De maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar. A natureza divina, em todo lugar. Por isso, podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unido a ela, embora também esteja fora dela. Ali estava o texto, né? Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? E aí, de novo, por providência, né? Léo já adiantou uma parte, né? Primeiro, ele é no céu o quê? Nosso advogado. Ele está à destra do Pai, né? Intercedendo por nós. Segundo, em Cristo temos nossa carne no céu como garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Ele é o cabeça, nós o corpo, né? Terceiro, Ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do Espírito buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as coisas que são da terra. E aí, hoje a gente vai estudar líderes e seus liderados, parte 2. Só recapitulando, no dia do Senhor anterior, a gente, em Ageu 1, de 1 a 15, a gente viu o ensino claro da Escritura de que os líderes são os primeiros que têm que se dispor a ouvir a palavra do Senhor, certo? Não são os membros aqueles que têm que se dispor primeiro. Os líderes são aqueles que têm que estar a todo momento atento à voz de Deus, que está contida onde? Ou melhor, que é a própria Escritura. Não está contida, né? Seria uma heresia se eu falasse isso.
Então, os líderes eles têm que primeiro dar as costas para serem açoitadas pela palavra de Deus, para que o povo, aqueles fiéis que ainda estão na congregação, vendo seus líderes se levantarem, oferecerem as costas e atenderem à voz de Deus, tem que se levantar também, para que líderes se levantando, crentes fiéis se levantando, toda a congregação, em temor a quem? A Deus, e não a esse movimento, se levante também. E isso tudo de líderes se levantando, crentes fiéis se levantando, e logo depois, pelo constrangimento do temor do Senhor, o resto da congregação se levantar também, é porque confia em quem? Em Cristo, o Supremo Enviado, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação, certo? Ageu é um é um resumão do Evangelho, né? Ageu 1, de 1 a 15. E aí, o subtítulo de hoje é os deveres mútuos que devem existir entre crentes líderes e crentes liderados. Acabei esquecendo minha Bíblia com Priscila. Vamos lá, né? O texto que a gente vai ler, irmãos, observem, hoje eu vou precisar, porque a gente vai ler muito texto hoje, certo? Eu vou precisar que pelo menos umas 6 pessoas estejam com a Bíblia no celular, porque vai ser mais rápido para buscar. De preferência, uma Bíblia no celular que seja a revista atualizada, certo? Alguma Almeida, porque é mais fácil, ou a NVI. Ainda bem que a mensagem não tem no celular, né? Certo? Então, vamos fazer o seguinte, certo, Adriano? Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 20. Sem abrir, irmãos, Êxodo capítulo 20, o comecinho trata do quê? Da lei, né? É a lei. Então, se a gente quiser decorar uma coisa na Escritura, uma das coisas que a gente decorar é onde está a lei. Resumida, né? Êxodo capítulo 20, verso 12. Davi, você lê para nós, por favor? Êxodo 20, capítulo 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vocês vão falar, que diacho você está usando esse texto para falar de líderes e de liderados? Que história é essa? De pai. Que história é essa, né? Uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter em mente é a seguinte: o que será que as palavras pai e mãe significam no 5º mandamento? A gente tem uma ideia muito limitada do que é pai e mãe, muito porque a gente não lê a Escritura, muito porque a gente não foi ensinado, mas o alcance das palavras pai e mãe no 5º mandamento, acho que se a gente entendesse de fato, na realidade o 5º mandamento ele é a base para se entender todos os outros 5 que vêm depois dele, né? A sociedade seria melhor, sabe, se a gente entendesse o 5º mandamento como ele de fato é. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de umas 7, 8 pessoas. Deixa eu fazer o seguinte, Davi, abra por favor Provérbios 23, 22. Larissa, você está com o celular, Larissa? Mas é porque tem que ser rápido mesmo. Dani, na Bíblia. Dani, na Bíblia. Então essa vai ser a ordem estabelecida, tá certo? Eu já vou estabelecer a ordem, aparecendo, o primeiro já pega o primeiro texto, certo? Sempre assim, Davi, a ordem vai ser Davi, Dani, Luíse. Pronto. Danilo é o terceiro. Matheus, você está com o celular, com a Bíblia no celular? Pô, velho, o cara é crente. Luíse. Pronto, então você é a 4ª. Certo? Quem que é o 5º aí? Mateus é o 5º. 6º. Quem que está com o celular? Levanta a mão aí com a Bíblia. Gil a 6ª. Josuézinho o 7º. E Binho o 8º. Pronto. Vamos abrindo isso aí rapidinho. Só vou pegar aqui que é para eu não perder a ordem.
Irmãos, eu acabei esquecendo. 2 Reis 12 e 13 capítulo 13, versículo 14. Irmãos, uma coisa que eu esqueci de avisar foi a ordem com que a gente vai estudar as revistas ano que vem, né? Então, primeiro, semana que vem, eu já vou colocar alguém para vender. Não vai ser Dani, certo? Essa é a próxima revista, certo? A Lei de Deus. O subtítulo é Precisamos dela e por quê? Certo? Esse é o que a gente vai estudar. No segundo semestre, a gente vai ver cantando e orando os salmos. Então se liga que a gente vai cantar muito salmo aqui, viu? Quem foi que eu coloquei em segundo mesmo? Eu fiquei em segundo. Davi, Dani, Danilo. Bicho, pensei aí, velho. Quarto, quem foi? Lu. Mateus, não foi o quinto? Sexto. Gil. Sétimo. Binho. Oitavo. Tem oitavo. Sou eu acho. Binho. Não. Tem... Joséuzinho, pronto, o oitavo. Pronto. É porque assim, vai ter algumas porções que vai precisar de menos, mas é porque a gente precisa de agilidade. Então, olha, Provérbios... Olha, pessoal, a gente precisa entender mesmo isso daqui, certo? A gente tem que ir bem devagar para que a gente entenda o alcance desse mandamento, certo? E como isso interfere na eleição de hoje. Esse é o meu principal objetivo. Provérbios 23, 22, 25, Davi, por favor. Ouve a teu pai que te gerou, não despreza a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, dele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Então, irmãos, primeira coisa, quem significa pai e mãe no quinto mandamento? Pai e mãe naturais, certo? Pai e mãe naturais estão nesse mandamento também, não apenas, mas também. E aqui, naturais, eu fiz questão de colocar, porque os pais adotivos são pais naturais, viu? Não são pais biológicos, mas são pais naturais. Então, pais naturais, pais adotivos estão compreendidos aqui na prescrição de Provérbios. Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, pai e mãe aí significam quem? Também as pessoas idosas, certo? Pessoas idosas são também e devem ser encaradas também como nossos pais e nossas mães. Para falar a verdade, irmãos, o alcance é tão... o alcance desse mandamento é tão grande que Helena tem que olhar para Alice e Pedro tem que olhar para Benício como pai dele. O que Benício falar e for prudente, Pedro tem que atender como se Benício fosse um pai. Da mesma forma que Alice falando para Helena é uma mãe para ela. Esse é o alcance do mandamento. É muito mais profundo. Basta a gente ler a Escritura, a gente vai ver sempre pessoas mais novas se dirigindo às mais velhas, o quê? Em posição de hierarquia. Existe uma hierarquia entre quem é mais velho e quem é mais novo. Desde que, claro, a hierarquia seja prudente, né? Gênesis 45, verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs como pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Se vocês forem observar aí, a ligação explícita entre a palavra pai, quando aí é José, né, falando para os seus irmãos, quando José está se dirigindo aos seus irmãos, é que Deus me colocou como pai de Faraó e me colocou para governar. Então, sempre que alguém tiver um dom usado para o reino, sempre que alguém tiver algum dom usado para o reino, ou um dom que se destaque frente a alguma coisa que você não tem, você tem que olhar aquela pessoa como um pai. Por exemplo, eu quero aprender música, quero aprender teclado. Eu tenho que me dirigir para o Wendel como um pai, porque ele destrói e eu não. Na verdade, eu sou um zero à esquerda. Ou se eu quiser aprender violão, eu tenho que chegar para André em atitude de filho. André, você poderia, por favor, me ensinar? O alcance do mandamento é muito mais profundo do que a gente simplesmente acha, rasamente o que é. Então, superiores em dons são nossos pais também, naquilo em que eles se propõem a fazer. Você é nosso pai, então, né? Sim. Por que você acha que Por que você acha que eu choro por vocês muitas vezes? Essa é a atitude de pai. 2 Reis 2, versículo 12, Mateus. Desculpa, Lu. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Esse contexto aí é quando Elias é assunto, né? É assunto aos céus, né? Em um redemoinho, não é em uma carruagem de fogo, né? Em um redemoinho. Pronto, voltando aqui da pentecada. Então, Elias é assunto aos céus e observem que, naquele contexto, Eliseu tomava Elias como quem? Como pai, velho. Porque ele estava aprendendo com Eliseu. Desculpa, Eliseu estava aprendendo com Elias. Então, sempre que alguém... E aí, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. 13, verso 14, Lu. Desculpa. Ora, Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Está vendo que a expressão é a mesma? Ou seja, Eliseu se dirigiu para Elias como meu pai. É porque essa versão aí eu não decoro não, né? É na NVI. Carros e cavaleiros de Israel, né? E depois Jeoás, que é rei de Israel, se vira para Eliseu, que tinha falado aquilo para Elias, e dirige as mesmas palavras. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Ou seja, todas as vezes, irmãos, que a gente tiver autoridades na igreja, a gente está falando sempre aqui de autoridades espirituais, então Eliseu para com Elias, Jeoás para com Eliseu e os crentes ali na Galácia para com Paulo. A autoridade na igreja é seu pai. Você deve se portar diante dele como pai. Você tem que se virar para o Wallace e considerá-lo como pai. Isso é muito sério, irmãos. A gente perde o alcance disso daí, certo? Autoridades na igreja são seus pais. Igualmente. Isaías 49:23. E os reis serão aos teus aios e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lampegando o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor. Que os que confiam em mim não serão confundidos. Autoridades do Estado são seus pais. Dilma, por mais ímpia que ela seja, você tem que respeitá-la e honrá-la como sua mãe. O alcance desse mandamento, irmãos, é muito profundo. A gente não vai ter tempo para ver todas as implicações. Isso aqui vai ser um en passant mesmo, rapidão. Mas eu tinha que falar isso para vocês, já que hoje é dia de eleição, que é para torná-los mais culpáveis, né? E mais cobráveis também. Mas por que na Escritura os superiores são chamados de pai e mãe? Aqui eu vou usar uma linguagem superior e inferior, porque de fato é. Diga, meu irmão. Qual o significado da palavra amas? No caso de Isaías. Amas? Sim.
meio que uma Com mãe. Aquela que cuida, sabe? Primeiro aos Coríntios 14. Eu não vou, para não me perder. É aquela que cuida, sabe? É aquela que dá o peito. Essa é a ideia. Então, reis e rainhas são considerados como pai e mãe. Observe que em tudo isso que a gente leu, sempre tem a palavra filho, pai, mãe. Ou seja, autoridades tendo que ser vistas como pai e mãe. Não é à toa, irmãos. Não é à toa, tá certo? Mas por que na Escritura, e eu vou usar essa linguagem aqui, superiores e inferiores mesmo, porque existe hierarquia. Então, não fique assim, poxa, que palavra forte. Superior, inferior, é depreciando, não é. É como a gente tem que se ver mesmo. Por que na Escritura os superiores são chamados de pai e mãe? 1 Coríntios, e aí vai na ordem, viu? 1, 2, 3, 4. 1 Coríntios 12, 14. Dani, 1 Tessalonicenses 27, 10. Danilo, de 7 a 10. 1 Coríntios 4, de 14 a 16 para Danilo. Luiz e 2 Reis 5, 13. Fala, Davi. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, produzir nos superiores senso de amor e gentileza. Quando a Escritura chama qualquer superior, seja ele o próprio pai natural, seja ele uma autoridade na igreja, seja ele o governante, mesmo que ímpio, o que a Escritura está querendo passar ali para ele é: você, como superior, deve amar de modo gentil aqueles que estão inferiores na escala com relação a você. Observe como, se isso fosse ensinado, a sociedade como um todo, não estou falando nem de igreja, a sociedade como um todo iria se comportar de modo diferente. Falar mal do governador ou do prefeito errado. Então, a gente vai ver quais são os pecados que os inferiores cometem. Se eles estiverem fazendo besteira, é justo falar mal. A gente vai ver como é que a gente se comporta, Josuézinho, certo? 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 10. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia latutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Vem aí como é poderoso. Os superiores devem se portar perante os inferiores como uma ama que tem os filhos ao peito. Quem estava na aula de masculinidade deve lembrar que essa palavrinha que Paulo usa aí, ele só usa em um outro versículo, que é quando ele exorta que os maridos amem as suas esposas e a elas deem carinho. É a mesma coisa. Da mesma forma, aqui eu não precisava falar, né? Mas o marido, no relacionamento matrimonial, conjugal, é superior à esposa, porque ela deve submissão a ele. Mas qual deve ser a atitude do marido? Amar de modo gentil. Pergunta. E aí vai para todo mundo. Marido, vai para os governantes, vai para a gente. Será que a gente se porta de modo amoroso e gentil com os nossos inferiores? E aqui todo mundo tem um inferior abaixo. Todo mundo. Quem tem um irmão mais novo tem um inferior. Quem tem um filho, quem é chefe de um setor. Né, Raíssa? Quando a inferior tem mais maturidade do que a superior. E quando o inferior não tem humildade suficiente? Aí é complicado. Então, irmãos, primeira coisa. Quando a Escritura diz
pai e mãe, o peso que ela coloca é que seja aquele superior seja extremamente amoroso e gentil para aqueles que estão debaixo das suas asas. Essa é a ideia. É como pintinhos debaixo das asas. Né? Opa. 1 Coríntios 4, 14 a 16. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 2 Reis 5,13. Mas os seus servos me disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Isso são os servos de Naamã chegando para ele: meu pai. Você ver como o servo tem que se comportar diante do... Rapaz, quando a gente estuda o quinto mandamento profundamente, bicho, a gente vê que... Caraca. Quase todo mundo pode ser senhor de alguém. Sim, e é por isso que a gente deve aprender sobre o quinto mandamento. Então, com esses dois versículos, o que a gente aprende? Por que a Escritura bota esse peso para que os inferiores, com amor e alegria, considerem os superiores como pais? Amor e alegria. Pessoal, não precisa tirar foto não, que eu vou mandar isso tudo para o WhatsApp hoje, viu? Não se preocupe não. Não? Tá, beleza, Marlon. Mas... já acabou? Espera aí, viu? Se aveste não. Tem ainda umas coisinhas para a gente falar aqui. Como que na posição de inferior, o quinto mandamento me obriga a honrar meus superiores? E aqui está o pau. Aqui está o pau. Como é que eu honro a um superior? Acho que todo mundo já deve ter feito essa pergunta quando vê que um superior não se comporta do jeito que deveria se comportar, né? Então, vamos ver primeiro como é que a gente tem que se comportar. A gente quer muito que os outros se comportem bem, né? Mas vamos ver como é que a Escritura manda que a gente honre os superiores. E aí, na ordem de novo, Levítico 19, 3 e 32 para Davi, Provérbios 31, 28 para Daniele, 1 Reis 2, 19 para Danilo, 1 Timóteo 2, 1 e 2 para Luíse. Vai lá, Davi. Temerá cada um a sua mãe e a seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Verso 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face da anciã, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Todo mundo lembra que é cã, né, aqui, né? Todo mundo sabe o que é cã. Cã é cabelo branco, certo? É sinal de experiência, certo? Sinal não só de ser idoso, mas principalmente sinal de sabedoria e de respeitabilidade, né? Provérbios 31, 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: Fala, Lia. muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. De novo, né? Uma facada no coração dos esposos, né? 1 Reis 2,19. Foi, pois, Batseba teve com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Rapaz, vocês conseguem ver essa cena? Salomão, rei, um império extremamente espalhado sobre a terra, um dos maiores impérios que já teve, certo? Extremamente dominante na sua época. Salomão cheio de grana, a mãe chega diante dele, Batseba, e o que ele faz? Ele só coloca a cadeira? O que ele faz antes? Se dobra diante da mãe. Então, o que esses versículos nos ensinam? Eles nos impõem a obrigação de reverenciar, ou seja, dar o devido respeito aos superiores. Eu fico triste, irmãos, fico bem triste quando eu vejo jovens passando por Seu Gervásio, por exemplo. Ali tem cã, viu? Não só cã física, ali tem cã mesmo. E não dá nem uma boa noite. Se no nosso contexto a gente devesse fazer o que
que Salomão fez, a gente deveria se prostrar diante desse cara, em sinal de respeito. Não em sinal de adoração, né? Em sinal de respeito. Então, pelo menos uma boa noite se esforce para dar, viu? Nem que você passe uma meia hora cumprimentando todos os presbíteros, inclusive Lucas, mas cumprimente, viu? É importante você reconhecer. Eu não sei se vocês passaram a perceber que depois de um tempo aí eu passei a chamar a Lucas sempre de presbítero. Não é por acaso não, viu? Principalmente depois que eu comecei a estudar esse 5º mandamento. Eles são dignos de reverência, irmãos. E isso vai infundir no coração deles, como a gente viu, amor por aqueles que estão abaixo dele. E vão se esforçar para serem pais mesmo. Então, eles são dignos de respeito. Né? 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Qual foi a última vez que você orou por Dilma? Orou positivamente por Dilma. Qual foi a última vez que você orou pelo pastor da igreja? Aí é mais fácil, né? Eu acho. Qual foi a última vez que você olhou pelo conselho da sua igreja, pelos diáconos? A Escritura manda, viu? Impõe-nos a obrigação de orar e dar graças por aqueles que nos governam. Aí você vai perguntar, sim, eu vou ter que dar graça por causa de um governo ímpio como é o de Dilma? Sim. Senhor, graças a Ti. Porque através desse governo ímpio, eu consigo ver a Tua lei claramente demonstrada, eu consigo me voltar para Ti, eu consigo me exercitar devocionalmente, ou pelo menos a gente deveria, né? Orar pelo meu país. Isso tudo é disciplina do Senhor, irmãos. Por amor. A gente deve dar graça a Ele. Às vezes a gente pergunta assim, ontem eu escutei um homem sábio falar bem assim, né? Aquela velha pergunta, né? Mas como é que eu vou saber se aquele rapaz é a vontade do Senhor para mim? Acho que passa pela cabeça da menina isso daí, né? Menino também. Glória a Deus. Espero, viu, irmã? Espero que passe pela cabeça dos caras também. Aí esse homem disse bem assim, se você casou é a vontade do Senhor. Até mesmo se eu casei em julgo desigual, é a vontade do Senhor. É o Senhor lhe disciplinando. Dê graças por estar sendo disciplinada. Você poderia ter escutado a voz dele claramente e não ter se colocado em julgo desigual. Mas se você se colocou, dê graças a ele. E aí é o pau, né? Então a gente tem a obrigação. Então, primeira coisa, como é que a gente honra os nossos superiores? Reverenciando eles, certo? Principalmente aqueles que são dignos de honra. A quem honra, honra, viu? E impõe-nos a obrigação de orar e dar graça por aqueles que nos governam. E eu enfatizei esse governo aqui, não foi por acaso não, viu? Autoridades nos governam. Como na posição de inferior, o 5º mandamento me obriga a honrar meus superiores. Continuando, Hebreus 13, 7, Filipenses 3, 17, Efésios 6, 1 e 2, e também 5 e 7, Romanos 13, 1 e 2. Vai lá, Davi. Livrai-vos dos vossos guias, os quais nos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observe que Paulo aí, escrevendo para os irmãos lá em Filipos, ele não está mandando que imite apenas os apóstolos. Está imitando quem também, Dani? Também, Filipenses 3,17. Sede imitadores meus e observai segundo os modelos que tendes em nós. Segundo os modelos. Então, ó, sempre que um superior, e o que Davi também leu, sempre que um superior tiver um bom comportamento, o que a gente deve seguir? O que a gente deve fazer? Seguir. Seguir o que ele está dizendo. Só tomando o que a gente viu lá em Ageu. Quando um líder se levanta para a voz do Senhor, o que você faz? Você se levanta junto. Observe que esses dois versículos, e na verdade o 5º mandamento, o que ele nos impõe? A obrigação de imitar as boas virtudes e andarmos nas piedosas pegadas de nossos superiores. E observe uma coisa, eu acho que todo mundo aqui já deve ter escutado isso, né? Andar nas pegadas, andar nas pegadas. Quando a gente anda
nas pegadas, a gente está olhando para onde? Para o chão, né? Olhando para onde as marcas estão. Pergunta, você está se guiando pelo que está aqui do lado? Observe a importância que um líder tem. É do liderado ser cego a ponto de não precisar olhar para os lados. Porque ele sabe, né? Esse cara está me levando para o caminho certo. Está vendo o peso de ser líder? Efésios 6, 12, 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 5, verso 7. Desculpa, e depois 5 a 7, Dani. Lê isso aí logo. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Romano- Com a sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade delegada. Toda. Um esposo tem autoridade sobre a esposa, por quê? Porque essa autoridade é de Deus. Por isso que ele tem que se comportar como quem? Como Deus se comportaria. Está vendo o pau, velho, que é? Quando você entende isso, um marido jamais vai pisar numa mulher. Um pai jamais vai pisar num filho. Um governante jamais vai pisar num cidadão. Então, o que a gente aprende? Que esses mandamentos nos impõem a obrigação de voluntariamente obedecermos às ordens e conselhos lícitos de nossos superiores. Então, se um superior seu lhe der um conselho lícito, e a licitude de todo e qualquer conselho tem que ser baseado onde? Na palavra. Você vai lá, se ele lhe mostrar na palavra que esse deve ser o seu comportamento, o que você deve fazer? Obedecer. Voluntariamente. Se for difícil, obedeça involuntariamente, mas peça que o Senhor mude o seu coração. Mas obedeça. Mas o seu esforço deve ser no sentido de mudar para que o seu coração obedeça voluntariamente. Observe que como isso ensinado para os nossos filhos da maneira correta, vai fazer com que nos momentos de mais doidice da cabeça deles, eles obedeçam, mesmo que involuntariamente. Mas à medida que eles forem crescendo, eles vão entendendo. Não, meu pai está me dando conselho pela palavra. Aí você vai abrir lá, ó, Romanos 13, 1 e 2, vai abrir Efésios 6 e vai mostrar para ele, ó, é assim que você deve se portar. Continuando. Gênesis 16, 6 e 9. Hebreus, estão cansados? Quem está pegando agora? Não, né? Então, quando cansarem, a gente muda para os 4 últimos aí. Gênesis 16, 6 a 9. Hebreus 12, 9. Mateus 22, 21. Esther 6, 2. Esther é Luíse, viu? Gálatas 6, 6 para Mateus. Ao que disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou a ela, e ela fugiu de sua face. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul, perguntou: Agar, serva de Sarai, onde vieste, para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugir. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Contexto aqui. Sarai emprenha de Abraão e o que faz no mesmo momento? Começa a humilhar a sua senhora. Ela, como inferior, poderia fazer isso? E aí, assim que Sarai chega para Abraão e fala: Abraão, você não está vendo o que essa mulher está fazendo, não? O que Abraão faz? Ela é tua serva, faz conforme tu queres. Ela vai lá, coloca Agar no lugar dela. Qual deveria ser a posição de Agar? Se colocar, né, no lugar dela. O que ela faz?
ela foge. O que o anjo do Senhor diz a ela? Volta e humilha-te. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos, não havendo de estarem em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. O que isso nos ensina? Isso nos impõe a obrigação de sermos submissos às repreensões e correções de nossos superiores. Se um superior repreende você porque você teve um comportamento errado, o que você vai fazer? Baixa a cabeça e oferece as costas. Mateus 22, 21. Responderam de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esther 6, 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Então Xerxes está debaixo de uma conspiração aí. O que Mardoqueu vai lá e faz? Cabueta a situação. Gálatas 6,6. Que está sendo instruído na palavra para ter todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então o que nós, instruídos pelo quinto mandamento, a gente tem que fazer? Sermos fiéis, defendermos e apoiarmos os nossos superiores naquilo que eles merecem. Olha, sermos fiéis, defendermos e apoiarmos. Gálatas 6,6 é de uma profundidade. Lê de novo, Mateus, por favor. Que está sendo instruído na palavra para ter todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se você tem, irmãos, um pastor que de fato se dedica a ensinar a Escritura para você, honre-o sendo fiel a ele, defendendo ele naquilo que ele merece ser defendido, certo? E, além disso, apoiá-lo. Apoiá-lo. O pastor que de fato se dedica ao ensino da palavra, aquele que não tem esse espelho todo, você pode seguir. Você ainda deve fazer naquilo que ele faz de bom, você deve apoiá-lo. Sempre exaltando. Você não faz esse carro. Sempre exaltando, porque você não pode mentir, né? Naquilo que alguém que está sobre você faz de bom, você tem a necessidade, mas você tem a obrigação de dar o mérito a ele. E como é que ele faz Como é que... a condição? A gente vai ver isso aí. Mas aí, ô Marlon, o que a mãe falou, aí ótimo, ele é dono de X coisas, só que aí eu e aí eu vou me calar diante aquilo que ele faz de mal e eu vou... Não, o que eu estou falando é o seguinte, Gil. O que Mai está falando aí, com naqueles aspectos que ele não faz bom. Você não deve elogiar falsamente ele, certo? Aí você vai falar, e o que eu devo fazer naquilo que é de ruim? A gente vai ver mais para frente, certo? Marcos, Diga. o que acontece quando ordens de dois superiores se contradizem e ambas são lícitas? Você vai para o superior maior. Se os dois tiverem a mesma autoridade. As duas ordens vão ser iguais. Não tem como duas ordens lícitas se contradizerem. Depende, se você tem uma quantidade limitada de dinheiro e seus ambos pais estão prestes a morrer. O pai é mais que a mãe. Se você for filho de um casal gay. Você não é filho de um casal, né? Você não é filho de um Não, casal. eu sei que eu estou tentando achar alguma falha, mas não consigo. Não, a escritura não tem falha não, velho. Então, por isso que eu sei, mas é um ótimo exercício tentar achar falhas. Mas Sim. não existe. Pronto, tente achar isso, não vai conseguir não. Então vamos lá. Então você está me dizendo, depois de ver tudo isso, você está me dizendo que eu quebro o quinto mandamento direto? E tem mais, viu? Prepara o lombo aí. Como na posição inferior eu continuo pecando contra os meus superiores? Então a gente já viu como é que eu devo me portar. Quando eu não me porto, o que eu estou fazendo? Quebrando o quinto mandamento. Rapaz, observe que honrar pai e mãe, a gente pensa que é só com pai e mãe naturais. A gente viu toda a abrangência aqui. Fazer aquilo que a Bíblia manda que a gente faça, ou melhor, não fazer aquilo que a Bíblia manda que a gente faça, é quebra do mandamento.
Mas e no que mais eu peco? Você vai falar, tem mais, Tem, prepara o lombo. Mateus 15, 4 a 6, Números 11, 28 e 29, 1 Samuel 8, 7, Isaías 3, 5. Davi, Dani, Danilo, Luiz. Mateus 15, de 4 a 6, Davi. Números 11, 28 e 29, Dani. 1 Samuel 8, 7, Danilo. Isaías 3, 5, Luiz. Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai, pela sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, poderias aproveitar de mim, é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar seu pai. Contexto. Os fariseus, eles inventaram uma lei satânica que dizia o seguinte: eu devo ajudar meu pai e minha mãe quando eles precisam, certo? Financeiramente, inclusive, se eu tiver condições de fazer isso. Aí o que os fariseus faziam? Não, essa daqui que eu posso ajudar meu pai e minha mãe, eu vou ofertar na casa do Senhor. Aí o Senhor Jesus disse, são uns hipócritas miseráveis, rapaz. Por quê? Quando a gente deixa de cumprir todas aquelas obrigações anteriores, nesse caso é honrar pai e mãe, o que a gente está fazendo? Está quebrando o mandamento do mesmo jeito, está pecando do mesmo jeitinho. Números 11, 28 e 29. Opa, rapidinho. Isso conta para tempo, se você deixa de dar tempo para estar com a autoridade, no caso, seu pai e sua mãe. Sim. Observe, irmãos, observe como os pais, depois que os filhos crescem, parecem que aumentam a necessidade de estar com eles. Não aumenta não, meu filho. Ele lhe criou desde pequeno. Ele ficava com você 24 horas por dia. O que ele quer? É só continuar, meu filho. É só continuar. Então, se seu pai e sua mãe demandam atenção emocional de você, o que você deve fazer? Pague o que é devido a ele. É questão de respeitar sempre a autoridade maior. Se a gente pensar por esse lado, a autoridade do avô vai ser maior que a do pai sobre o neto? Não. Na escala hierárquica é sempre o pai. Sempre o pai. Agora, porque o que Gênesis 2, 27 diz? Então, deixa o homem é que deixa a casa. A mulher é o quê? É entregue para o homem. Observe o peso que fica sobre as costas de um cara. O cara é quem sai de casa. O que a menina é? É entregue pelo pai dela a quem saiu. Rapaz, se a gente estudasse a escritura a fundo mesmo, observe como tudo andaria melhor. Então, quando deixa pai, o homem deixa então pai e mãe, se una a sua mulher e que seja agora os dois uma só carne, ali se separa, uma nova família. Certo? Avô não pode dar pitaco na criação de neto enquanto o pai se comporta segundo a escritura. Eu arrisco a dizer, inclusive, que ele não pode dar pitaco nunca. Eu arrisco a dizer isso. Ele tem que confiar no Senhor. O avô não pode adaptar. Por que um cara vai casar, a família dele é ele, a esposa e o filho? Só por isso. Ali é uma nova família. Se você achava que aquele cara não era digno da sua filha, não desce. Você é que é responsável por entregar. Vamos lá, mas o pai ainda pode dar pitaco na vida do filho. O avô. O avô Sim. dá pitaco na vida do filho. Desde que seja baseado na escritura. Desde que seja baseado na escritura. O pai continua... Em relação à relação deles dois, marido e mulher, né? Tipo, o sogro dá pitaco para a filha, orientando em relação ao casamento deles dois. É porque a gente não vai entrar aqui numa questão específica. Quando a gente tem esse tipo de relacionamento, aqui a gente já tem um relacionamento entre iguais. São dois pais de família. Avô e agora um novo pai de família. Eles são iguais. É porque a gente não vai conseguir entrar nessas perguntas. Quais são os deveres dos iguais? Aí você fala, então quer dizer que até quando os iguais não se comportam direito, eles estão quebrando o quinto mandamento? Mas a pergunta é, o filho, depois que casa, não perde a autoridade
Sim. Números 11, 28 e 29. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proibiu. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Contexto. O Espírito de Deus toma alguns no arraial e vários começam a profetizar, né? Aí Josué alguém chega nos ouvidos de Josué que tem gente profetizando no arraial, ele corre para Moisés e diz: Moisés, tem gente profetizando lá, vai lá proibir. Aí Moisés chega e dá essa chamada aí em Josué. 1 Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Contexto, quando o povo quer sobre si Saul, né? Isaías 3:5. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Então, o que esse mandamento também, como é que a gente peca? Toda vez que a gente inveja, despreza e se rebela contra os nossos superiores. Acho que não dá para falar muito não, né? Vamos lá, 1 Samuel 10, 25 a 27, Deuteronômio 21, 18 a 21, Provérbios 31, 11 e 17, Provérbios 19 e 26. Vai lá, Davi, por favor. Também declarou Samuel ao povo a lei do rei, e escreveu no livro, o povo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, em Gibeá, e foram com ele homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém ele se fez como surdo. Contexto aqui, né? Os bereanos estão ligados no que a gente está lendo isso aí, né? Logo depois do que a gente viu, o povo escolhe Saul. Deus, de fato, por disciplina, coloca Saul sobre o povo, mas é uma autoridade, assim como Dilma é disciplina do Senhor sobre nós, mas a gente tem que valorizá-la tem que honrá-la como mãe. E aí, alguns homens de valor, como Davi leu, vão lá e dão valor a Saul, mas outros, homens ímpios, tem algumas versões, eu acho que chama até de chamas de Belial, né? Filhos de Belial. Não honram Saul. E Saul faz de ouvido moco, né? Ele não deveria fazer isso. Como autoridade, ele deveria exigir honra. Mas existem formas de exigir honra. Deuteronômio 21, 18 a 21. Acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Pergunta: quem é que tem que levar lá para os anciãos? Então, como é que a gente quebra isso daí? Quando a gente não obedece os legítimos conselhos de nossos superiores. A obrigação dos superiores é levar para a igreja. No nosso contexto aqui. A gente vê isso. A gente vê pais escondendo, né? Exortou, admoestou, e não serviu, meu filho. Disciplina. Eclesiástica, expulsa da igreja. Quando a gente entende o que a Escritura diz, velho, é duro, viu? Mas se a gente se diz crente, a gente tem que cumprir o que a Escritura diz, né? Então, por isso que a gente tem que se esmerar, que é para não precisar chegar esse dia, né? Se for, no caso, um filho que os pais não são da igreja, ainda assim tem que seguir os conselhos.
Não, porque ele é ímpio, não vai nem... Isso daqui não faz diferença para um ímpio, né? Mas então eles não vão ser mais meus superiores? Não, peraí, não entendi. Digamos que a gente tenha pais não crentes. Não, são superiores do mesmo jeito. A gente tem que aprender a honrá-lo. Assim como a gente tem que honrar Dilma, é a mesma visão, assim, sabe, paralelamente. De novo, irmãos, a gente não tem tempo para estudar isso daqui. Estudar o 5º mandamento, bote aí umas 20 aulas. Eu estou saindo agora de um estudo de umas 18, porque eu perdi algumas, umas 18 aulas, só no 5º mandamento, e não terminou, viu? Teve que correr. Paulo. Mas vamos lá, é só para a gente ter uma ideia geral, né? Provérbios 31, 11 e o 17. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Agora 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, e Provérbios 19, 26. O filho que roubou o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então, como é que a gente quebra o 5º mandamento também? Quando a gente amaldiçoa, zomba e maltrata os nossos superiores. Amaldiçoa, zomba e maltrata. Vocês lembram quando Eliseu estava passando por uma aldeia? Pergunta, ele era careca? Era. Aí alguém pode falar, eu só falei a verdade. Como é que você falou a verdade? Zombando. O que aconteceu com aqueles moleques lá? Uma ursinha saiu lá do meio da floresta. Rapaz, observe como isso é um milagre, velho. Ursos não saem da floresta. O urso fica intocado o tempo todo. O Senhor falou, ursa, vá lá e pega aqueles filhos de Belial e coma. Então, todas as vezes que a gente amaldiçoa, zomba e maltratar tem várias formas de maltratar, certo? Rapaz, é olhar para o seu pai, mesmo ímpio, e olhar com amor. E olhar com amor, é olhar para o presbítero, é olhar para o diácono, é olhar para a autoridade do Estado e tentar olhar com amor. Essa é a sua obrigação, essa é a minha obrigação. Tá certo, irmão. Agora, dê nas costas dos líderes também, né? Já tomei muito nas costas, vamos dar nas costas dos líderes também. Pode deixar. E aí vocês respondem assim, né? Segura agora aí, líderes. Como em posição de superior, devo me portar frente aos meus inferiores? E eu estou usando essa linguagem que é para reforçar mesmo. Colossenses 3,19, Davi. Jó 1,5, Daniele. Tito 2,4, Danilo. 1 Reis 8, 55 e 56, Luiz. Deuteronômio 6, 6 e 7, Mateus. Efésios 6, 4, Gil. 2 Timóteo 4, 1 e 2, Binho. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Vamos lá, Binho, participar? Chegou a sua hora, irmão. Vai lá, Davi. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Davi, lê de novo aí, por favor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Lembrando que a relação entre marido e mulher, de superior para inferior, também é o quê? De pai para filho, também é de governante para governado, também é de irmão mais velho para irmão mais novo. Tito, Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Tito 2:4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Contexto, as mais velhas, né, as idosas. E aqui idosa, irmã, não pense que é só o povo das cãs, não, viu? É a mais velha mesmo. É a irmã mais velha, já casada, que olha para a mais nova e tem que instruir. É a irmãzinha que já está casada há algum tempo, ter a obrigação de pegar para si uma mais nova e instruir a amar o seu marido e ali amor, o amor que a palavra que está ali é
fileandro. É um amor ajudador. E eu estava conversando essa semana, só para fazer um parênteses aqui rapidinho. Observe, na Escritura, a ordem para que marido ame a esposa, tem várias, né? Me diga uma ordem para que a esposa ame o marido. Só tem essa daí, aparentemente, né? De Tito 2. Amor, todas as vezes. Agora, a submissão é devida. Agora, a palavra amor, como mandamento, só está do homem, do marido, para com a mulher. Observe quando o marido entende que ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e ali, todas as vezes que aparece, no Novo Testamento pelo menos, amor de um superior para um inferior, é amor ágape. Uma bala está vindo em direção à sua esposa e você se jogar na frente. Virem duas balas, uma em direção à sua esposa e uma em direção ao seu filho, e você pular na frente na que vai na sua esposa. E deixa de acertar no seu filho. Confie que o Senhor vai guardar, ou vai levar. Vai ter colete. O colete é você, né? Observe como é profundo o mandamento do homem para com a esposa. E a única ordem que tem da mulher amar o seu marido é aí em Tito 2,4, é fileandro. O amor do marido para com a esposa é ágape. É amor que se dá, que serve e que morre, se preciso for. E o amor da esposa para com o marido é amor filéu. É o amor que ajuda. Observe um mandamento muito mais forte para os maridos. E como seria muito mais fácil para as mulheres serem submissas aos seus esposos se eles entendessem o que é ágape. E a gente vive numa sociedade tão invertida que hoje é a mulher que dá a vida pelo marido e o marido é apenas um ajudador dela. Total inversão, né? Por isso que a sociedade está invertida. Né? O amor que a mulher sente pelo cara vai ser a partir dele que vai gerar amor para ela retribuir pro cara. Eu tendo a dizer, inclusive, irmãos, que Deus não precisa mandar que a mulher ame o seu esposo porque isso é natural nela. Por isso que não precisa mandar, sabe? Principalmente se o cara não é desse jeito todo, né? Então vou mandar um pouquinho aqui, né? Só pra gente... 1 Reis 8, 55 e 56. Rapidão, irmãos, porque eu pensei que... E abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Então, como é que o superior deve se comportar? Amando, orando, foi tudo que a gente viu aí. Orando, abençoando aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Deuteronômio 6. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, como eu vou mandar isso tudo para vocês, leiam isso com mais calma, certo? Eu só vou passar os ensinamentos. Como é que aquele que está na posição de superior deve se portar? Com base nesses dois versículos aqui. Instruindo, aconselhando e admoestando aqueles que estão sob sua responsabilidade. O que mais? Com base nesses versículos todos aí. Basta vocês lerem com calma. Um superior, quando olha para o inferior e vê ele fazendo bem, o que ele deve fazer? Aprovar, encorajar e recompensar. Mas da mesma forma, os versículos são os mesmos: reprovar, desencorajar e punir quem pratica o mal. Tem gente que não faz nenhum nem outro, né? Não castiga, mas também não valoriza. Um líder, de fato, valoriza os aspectos bons dos seus liderados e pune os aspectos ruins. O que mais? Com base nesses versos aí. Primeiro, tem o dever de proteger e providenciar espiritual e materialmente tudo que seus inferiores precisam. E com base em 1 Timóteo e Tito, esforçar-se para ser exemplo para os seus liderados. Não existe no reino de Deus, irmãos, aquele negócio de faço o que eu digo, não faço o que eu faço não, viu? Não tem no reino de Deus isso não. Faça o que eu digo, porque eu estou fazendo.
Continuando. Como na posição superior devo me importar? Com base nesses versículos aí. Pelo seu bom exemplo, você obterá honra para si e conservará sua autoridade. Você não precisa gritar. Você não precisa gritar para manter sua autoridade, nem você precisa gritar para que seu inferior lhe dê honra. Quando você é bom exemplo, isso vai surgir naturalmente. Vai surgir naturalmente. É promessa do Senhor. Basta ler isso daqui. Ó. É promessa de Deus. Sua autoridade vai ser preservada e você vai receber honra. Você não precisa gritar. Sim, então quer dizer que o líder quebra o 5º mandamento quando não faz isso tudo? Sim. E tem mais. Primeiro, como na posição de líder peco contra os meus liderados? Contra Deus primeiramente e contra os meus liderados. Com base em Ezequiel. Não cumprindo as obrigações acima listadas. E com base em Filipenses e Isaías, sendo egoísta. O líder, ele nunca pode ser egoísta. No grupo da EBD essa semana a gente acabou discutindo isso, porque, não sei, né, mas me pareceu que provavelmente quando o reverendo Oreb falou que lavar os pratos para a esposa seria um sacrifício. Primeiro que a gente tem que ter 2 considerações aqui na cabeça. Sacrifício tomou um peso pejorativo de algo que é ruim. Ai, que sacrifício. Geralmente a gente fala assim, né? Mas se você for olhar, o que é o sacrifício que Deus exigia lá no livro da lei toda? Era uma forma de... Isso aí eram os holocaustos. O que as ofertas e os sacrifícios eram? Formas de demonstrar louvor e gratidão. Então, quando um marido diz que ele é extremamente cansado porque trabalhou o dia todo e tal, ele vai para a pia para lavar o prato, aquilo é um sacrifício mesmo. No sentido que a Bíblia ensina que é. Aquilo dali é louvor à sua esposa. Então ele não pode ser egoísta. Então se a bola está lá esperando ele, se a esposa estiver extremamente cansada e tudo mais, porque mesmo ela dando tudo de si, ela não conseguiu fazer, aí o esposo fala, não, que bola, velho. Minha esposa é meu primeiro ministério, não é a bola, não. Com base nisso daí, como é que um líder peca também? Exigindo condutas ilícitas ou coisas impossíveis de seus liderados. Por exemplo, e a gente vai ver isso mais na frente, está ligado. Digamos que chegue um jovem para alguém mais velho do que ele e pergunte assim, rapaz, tem um jovem, né, um rapaz, tem uma moça lá, rapaz, no meu colégio e tudo mais, na minha faculdade, uma menina boa e tudo mais, boa filha e tudo mais, mas não é crente. E aí? Mas pintou uma química e tudo mais. E aí? Vou? Aí o brother, rapaz, vá, a menina é bonita, uma boa filha. Você peca se você faz isso. Porque você está exigindo ou está sugestionando uma conduta ilícita a um inferior seu. Com base em 1 Samuel 13:28, da mesma forma como a gente faz. E aí é ligado, aconselhando, encorajando ou favorecendo seus liderados a fazer o que afronta Deus. Peca. Com base nisso daí, como é que um líder peca? Quando, mesmo errados, disciplinamos imoderadamente nossos liderados. Eu já falei aqui para alguns, como eu já chorei várias vezes e pedi perdão a Alice, quando eu tive que bater nela, tive que exercer disciplina, e fiz isso caindo na carne. Ela não exigia tudo que, ou melhor, a situação não exigia tudo que eu fiz e eu acabei fazendo. O que eu fiz? Quebrei o 5º mandamento. Quebrei o 5º mandamento. O que eu tenho que fazer? Orar na mesma hora, pedir perdão ao Senhor, e chegar lá diante da minha irmã em Cristo e fazer o quê? Mesmo que ela não entenda, perdão, filha. Com base nisso daí, colocar seus liderados em posição de perigo, erro ou tentação. Todas as vezes, digamos, por exemplo, que você tenha 2 colégios aqui em Aracaju, um extremamente ímpio, o histórico de impiedade no colégio é grande, mas ele tem um bom ensino secular. Tem um outro que, assim, o ensino não é tão bom, mas as rédeas ainda parece que estão na mão de homens um pouco piores.
Aí o pai, muito preocupado com a vida secular e aquilo que vai passar, coloca o filho no colégio ímpio, debaixo de todo tipo de tentação possível. Vocês já pararam para pensar que isso é quebra do 5º mandamento também? Ele está colocando o filho dele em situação de tentação. Basta ler os textos aí. Como na posição de líder peco contra os meus liderados com base em Efésios 6:4? Quando eu provoco os liderados à ira com exigências e obrigações despropositadas ou desproporcionais. Eu quero que, por exemplo, a Alice arrume os brinquedos dela e eu quero que ela arrume como eu iria arrumar. O ensino é progressivo. Ela hoje já arruma as coisas dela do jeito dela e briga com a irmã quando a irmã desarruma. Glória a Deus, ela já está exercendo o papel de mãe. Mas se eu fosse um imbecil para pedir que ela arrume como eu arrumo, o que eu estou fazendo? Quebrando o 5º mandamento do mesmo jeito. Porque eu estou exigindo dela, e se eu for lá e ainda repreendê-la fisicamente, pior ainda, porque eu vou estar provocando ela a ira. Com base nisso daí, nesses versículos, com suas atitudes fazer com que liderados sejam tentados a desrespeitar sua autoridade. Por exemplo, por que Dilma, além de todas as outras coisas ímpias que ela faz, quebra o 5º mandamento? Porque ela faz tanta coisa errada que nos tenta a desrespeitá-la. Esse é um processo político previsto legislativamente, a gente pode exercer. Mas o que eu estou dizendo é quando ela nos provoca para que a gente a xingue, para que a gente a desrespeite, para que a gente não dê a honra que ela merece. Mesma coisa acontece com os pais, viu? Quando muitas vezes os pais se comportam de uma forma que a Escritura prescreve que ele não pode se comportar, o filho sabe disso e o filho é tentado a desrespeitá-lo. Você tentar alguém é um pecado. Quando você tenta um inferior seu, você está quebrando o 5º mandamento. E aí, irmãos, sejam bem honestos. Eu vou perguntar aqui a vocês agora. Vocês gostaram desse estudo? Com base em muita Bíblia? Diga aí, meu irmão. Diga. Gostaram? Então, eu sugiro a vocês que vocês não desvalorizem isso daqui. Eu apresentei todas as perguntas do Catecismo Maior para vocês. Vocês sentiram que era o Catecismo Maior? Então quebre as barreiras, viu? Quebre as barreiras. A Escritura é muito bem explicitada em um símbolo de fé valioso e a gente não dá o devido valor, achando que homens do passado que se debruçaram sobre a Escritura e já deixaram as coisas prontinhas para que o Espírito Santo fosse lá e acusasse nosso coração. Observe uma coisa. Na história da igreja, tem uma fala muito... Vocês já devem ter ouvido. Os pais da igreja. Quando você não valoriza o que homens no passado, mais inteligentes do que nós, fizeram, o que a gente está fazendo? Desvalorizar os símbolos da nossa igreja é quebrar o 5º mandamento, viu, irmãos? E aí, está R$140, se vocês quiserem. Agora que você já sabe das suas obrigações, devocionalzinho para vocês. Tente lembrar de suas obrigações, tanto como líder, quanto como liderado. E hoje à tarde, durante a semana, faço as seguintes perguntas para você. Eu tenho me portado perante meus pais, perante os mais velhos, perante os oficiais da igreja e do Estado, como eu devo me portar? Será que eu tenho que pedir graça para cumprir o 5º mandamento ou está sossegado? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua Escritura é muito clara, Senhor. Muito clara e nos coloca no nosso lugar, como pecadores, diante de um Deus santo e que exige um padrão de santidade altíssimo, nos coloca, Senhor, com a boca no pó.
Miseráveis homens que somos, Pai. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Mas muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Ele veio, cumpriu toda a lei, honrou seus pais naturais, sua mãe biológica, seu pai por adoção, honrou a Ti, Senhor, como Pai Supremo, honrou os líderes até a morte, os governantes, mesmo ímpios. Obrigado, Senhor, porque Ele se comportou como verdadeiro Pai com os seus discípulos, ensinando-os, instruindo-os, admoestando-os. Nos faz, Senhor, olhar para o exemplo de Cristo. Nos humilha, Senhor. Faz-nos como pais, como esposos, como esposas, como irmãos mais velhos, como membros dessa igreja, a nos portarmos, Senhor, perante as autoridades e perante aqueles que Tu colocas, Senhor, como liderados, a nos comportarmos corretamente. Senhor, Te pedimos que Tu conduza a eleição da UMP, que aqueles que Tu, Senhor, delegou a autoridade de serem governantes sobre a juventude dessa igreja, ajuda o Senhor a se comportarem como verdadeiros líderes, que tentam se comportar como Cristo, que amam, que dão o devido respeito, que valorizam e exortam. Ajuda, Senhor, aqueles que estiverem sendo liderados por eles a se esforçarem, Senhor, para que o quinto mandamento, Senhor, muito bem entranhado no nosso coração, faça, Senhor, com que haja mudança na Tua igreja. Usa, Senhor, a juventude para influenciar. Somos fortes e Tu não nos deu, Senhor, esse vigor de mente, esse vigor espiritual, esse vigor físico, Senhor, por acaso. Tu nos fez assim, Senhor, porque Tu queres algo conosco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a valorizarmos os pastores dessa igreja, o reverendo Emanuel, Senhor, e o conselho como pastores nossos. Ensina-nos, Senhor, a ver cada um dos presbíteros, Senhor, como pais, pastores que são dignos de respeito, dignos de honra. Ajuda-nos, Senhor, para que o amor, Senhor, e a alegria que tivermos, Senhor, em servirmos a eles, faça, Senhor, com que eles também tenham amor, gentileza, tenham também, Senhor, disposição para continuar como pais. Levanta, Senhor. Levanta a Tua igreja para mutuamente, Senhor, se comportarem como devem. Ajuda-nos. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém.